Uma boa tarde a você que nos acompanha pelo Facebook, Instagram e YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos nesta Santa Missa experimentar a presença do Cristo ressuscitado que vem em nosso auxílio e nos protege sempre. Nos preparemos para a Santa Missa. Guarde o silêncio você aí de sua casa e reze conosco. Estamos rezando por cada um de vocês. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele venceu, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó Deus, que da constância e conforto vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, é o momento de a gente agora fazer um momento de silêncio, de oração, nos recolhendo diante de Deus para a celebração da missa. Como faz bem esta missa para nós todos. Quanto alívio na nossa alma a Eucaristia nos faz, principalmente quando o nosso propósito de participar da missa é verdadeiro, é autêntico, fazendo o caminho de volta de Emaús para Jerusalém, conforme os 2 discípulos de hoje. Meus irmãos, coloquemos as nossas intenções no coração de Deus, rezando pelos falecidos, Edmilson Barreto, 7º dia de falecido, José Oliveira da Silva, 7º dia também, Maria Lenilda Tenório, João Vieira Cardoso, Antônio Santana, se ele estivesse vivo, faria 98 anos, Dalva Aragão Santana, Luiz José de Sá Gouveia, Isaura Rodrigues Gouveia. Rezamos pela saúde de Welmo Lima Oliveira, Maria Auxiliadora, Dona Cida, Maria Rivalda Leles. Rezamos dando graças a Deus pelo aniversário de casamento de Dona Edireuza Maria Cordeiro, e ela também pede pela humanidade que sofre, que essa pandemia encontre o caminho para sair de nós. Pela saúde de Maria dos Santos. Nossas intenções pessoais, comunitárias, para que a gente não perca o gosto de vida comunitária, exemplo dos discípulos de Emaús. Agora, irmãos, vamos olhar para a nossa vida e ver a desgraça que somos diante de Deus. Apresentemos a Ele a nossa miséria. Pecado nos acompanha sempre. Se eu vou para cá, Ele vem. Se eu vou para lá, Ele vai. Diante do Senhor Deus da vida, nos apresentemos humildemente e pedimos perdão de nossos pecados.
Vinde, Senhor, e libertai-nos. Por causa de nossos desencantos com a vida e pela falta de esperança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Porque cultivamos em nós ilusões passageiras e não o amor verdadeiro e redentor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Por causa de nossos desânimos, nas dificuldades que encontramos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Porque não prestamos atenção em vossa presença na palavra e na Eucaristia, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, E Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus,
Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nem o bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado eu não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como
um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus, revelai-nos o sentido do escrito, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A eles, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?
e começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, há um detalhe muito importante na cena do Evangelho de hoje, tratado pelo evangelista Lucas. É o único evangelista que trata desse assunto dos discípulos de Emaús. É a respeito do caminho, o caminho. Quando chega no final do Evangelho, o último versículo, no versículo 35, diz: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. O Santo Padre, o Papa, hoje, na hora do Ângelus, explicava para o mundo que os discípulos de Emaús fizeram 2 viagens. Primeiro, a viagem de Jerusalém a Emaús. Jerusalém está no alto. Eles desceram até o povoado de Emaús, cabisbaixos, rosto triste. Esperança havia acabado. Não havia uma centelha de luz, de esperança, porque aquele que eles acreditavam que fosse nos libertar das garras do povo romano foi crucificado. E todos os apóstolos voltam a partir daí para a normalidade de suas vidas. Quando os 2 discípulos, na celebração da Eucaristia, reconhecem a identidade de Jesus, de noite eles voltam a subir para a cidade de Jerusalém. E diz o Santo Padre que essa viagem foi alegre. Foi alegre porque eles tinham a notícia a transmitir aos outros. Esses 2 discípulos de Jesus
levavam uma notícia, uma boa notícia, uma alegre notícia. Eles se tornaram missionários para dizer aos outros que Jesus está vivo e está ressuscitado, e apareceu a Pedro. O caminho. Olhando e rezando o Evangelho de Jesus, chegando no evangelista João, no capítulo 14, versículo 6, aí Jesus se identifica, se apresenta: eu sou o caminho. Olha, irmãos, Jesus na vida pública começou a pregar, e houve pessoas que foram aderindo a Jesus, outros se trancaram sua alma, seu coração, e esses que se trancaram em si mesmos morreram, e além de morrerem, mataram Cristo Jesus. Porém, aqueles que aderiram ao Evangelho, eles fizeram parte de um movimento de Jesus que foi logo chamado de o caminho. Por que esse movimento de Jesus foi chamado de o caminho? Olha, irmãos, primeiro o Evangelho de João diz que Jesus subiu a Jerusalém várias vezes. Quer dizer que Jesus percorreu o mesmo caminho várias vezes para a festa da Páscoa no templo de Jerusalém. Os outros evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, dizem que Jesus só havia percorrido uma vez aquele caminho para Jerusalém, e foi nessa subida para Jerusalém, foi no caminho que Jesus formou os seus discípulos para o que poderia acontecer lá no alto, na cidade de Jerusalém. Irmãos, foi no caminho da Galileia para Jerusalém que Jesus ensinou os discípulos a serem mais humildes. Jesus disse a eles: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. E ele deu o exemplo desse ensinamento com a sua própria vida. E tudo isso aconteceu no caminho. Foi no caminho, irmãos, que Paulo de Tarso, que encontrou o ressuscitado indo para Damasco. Foi nesse caminho em direção a Damasco que Paulo se converteu ao se encontrar com Cristo ressuscitado. Se vocês querem conferir isso, podem encontrar essa cena nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 37. Foi no caminho, irmãos, que antes da conversão de Paulo, ele se tornou um grande perseguidor dos cristãos. Porém, houve um caminho de volta. Foi no caminho, na direção de Cristo ressuscitado, que agora
Paulo foi perseguido por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, olhando essas várias citações bíblicas, nós começamos a pensar na nossa vida. A nossa vida está sempre em caminho. A nossa vida está sempre em direção à casa de Deus. Quantas atividades pastorais a igreja promove para lembrar que estamos a caminho. As várias procissões. Saímos da igreja e voltamos para a igreja. Saímos de Deus e voltamos para Deus. Como é agradável se fazer uma via sacra, acompanhando os passos dolorosos de Cristo Jesus, em busca daquela manhã vitoriosa da ressurreição de Cristo e nossa ressurreição também. Agora, é claro, irmãos, que nessa caminhada existem as dificuldades. Quem pensar que na nossa caminhada não tem dificuldade, se esborracha nas pedras da vida. A estrada às vezes é longa, é pedregosa, tropeçamos aqui, tropeçamos acolá. E um exemplo desse é essa história da pandemia. Como todos nós nos atrapalhamos com esse coronavírus. Não nos preparou, não disse que vinha. Fomos tomados de surpresa quando o senhor governador decreta uma ordem para todo mundo ficar em casa. Casas públicas sejam fechadas. As famílias se retenham dentro de casa. Não pode mais ninguém sair. Ficam abertas aquelas casas que são essenciais para a nossa vida. Os hospitais, as clínicas, os supermercados, as farmácias. Já vai para mais de mês e continuamos atravessando esta estrada, muitas vezes largadas pela lágrima, pela tristeza, por aquele sentimento de solidão, por aquela atividade parada, que não é atividade nenhuma, e aí somos tomados pelo sedentarismo. Ó Cristo vivo e ressuscitado, ensinai-nos por vossa ressurreição, caminhar pelas estradas da vida, ao vosso encontro e ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, que assim seja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Diante da palavra de Deus que nos anima, dá passos firmes, às vezes curtos, mas são passos. Precisamos do auxílio divino e agora, ao Pai, elevemos nossas preces para que Ele venha em nosso socorro e seja o nosso principal companheiro nas estradas da vida. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e que vossa presença desfaça as sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade, na solidariedade humana. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as crianças e os jovens de nosso continente latino-americano. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres, os sem moradia. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e enchei nosso coração de paz, de concórdia e de harmonia. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Vamos agora pedir a Jesus que fique conosco. Fica, Jesus, ficai, Jesus, com aqueles que sofrem na vida. Quantas vezes, Senhor, nós pensamos que o nosso sofrimento é o pior da humanidade. Mas abrindo os olhos para um lado e para outro, vemos pessoas que sofrem muito mais do que nós. Pessoas que não têm um pedaço de pão para dar a um filho ou uma filha de manhã cedo quando acorda. Talvez até tenha um pouco d'água quando o Deso fornece, quando não, abre a torneira e não tem água. Às vezes tem até um pouco de pó de café, mas faltou a água, faltou o açúcar. Como temperar o café porque não tem açúcar? Como tomar o café, não tem um cuscuz, não tem uma massa de milho, um fubá de milho, um leite em pó, um leite líquido para fazer um mingau para aquela criança que está no berço chorando com fome ou com cólica, gritando porque alguma coisa está incomodando. Pensamos que o nosso sofrimento é maior do que o dos outros. E por isso, levamos o tempo todo na estrada, lamentando, fazendo como os discípulos que saíram de Jerusalém para Emaús, voltados para o passado. Quantas vezes nós lamentamos na vida, reclamando isso, reclamando aquilo, achando que o nosso sofrimento é o pior do mundo. Não, meu irmão. Tem gente sofrendo mais do que nós. Aqueles doentes do coronavírus,
que ficam 3, 4 horas, 5 horas dentro de uma ambulância, esperando ali na garagem do hospital um leito para ter um pouco de conforto. Quando aquele doente da pandemia quer respirar um pouco e não encontra oxigênio para respirar. Que vida, meu Pai do céu, que vida! Só mesmo a fé na ressurreição de Cristo, que alimenta nossa esperança, nos faz caminhar e que a Virgem Maria, nas estradas da vida, nos acompanhe hoje e sempre. Amém? E agora eu convido vocês, meus irmãos, a dizer a oração que a gente já conhece e que o Papa está pedindo para, durante o mês de maio, de oração do texto, a gente rezar. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, a força da união, do pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. A mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Das flores oferecidas, e quando se dá perdão, as dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos,
transbordando da alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terra estão cheios de vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos livres pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo João José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Edmilson Barreto, José Oliveira da Silva, que há 7 dias chamasseis deste mundo a vossa presença. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida,
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, santos apóstolos, São Padre Pio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Junto daquele que nos deu a vida com sua ressurreição e nos ensinou, digamos com alegria e fé: Pai nosso que estás, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardando. Vosso é o reino, o poder e para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos dei paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que esta união do Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O ideal seria a comunhão eucarística. Mas somos obrigados a ficar dentro de casa. E a misericórdia não tem limites. O Cristo Eucarístico vai até você.
Só que ele espera o seu convite para entrar na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e nós dois cearemos. Se lembre que os discípulos de Emaús convidaram Jesus a entrar na casa deles e eles fizeram refeição. Eles participaram da Eucaristia Pascal. Você também, meu irmão, minha irmã, experimente esta alegria da Eucaristia com Jesus na sua casa. Oração. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, e ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo, uno-me convosco inteiramente. Não permitais que me separe vós. Amém. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão de um dia que jamais há de se acabar, que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Tu vais embora, sem enlouquecerá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se permaneces, a noite não virá. Corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, comportai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondi, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Vocês têm o hábito de no Natal e Páscoa participarem de um sorteio. No Natal de panetone, na Páscoa de ovos de Páscoa. Neste ano, logo que apareceram as propagandas da Páscoa, eu providenciei 20 ovos para serem sorteados com a comunidade. Eu esperava a normalidade da vida e a alegria de participar desses fatos com a minha comunidade. Mas não foi possível celebrar a Páscoa com vocês. Esses ovos ficaram na loja guardados, porém eu fui advertido pelo pessoal da loja que tivesse cuidado para não perder a validade dos ovos. Então não posso jogar fora essa mercadoria, pelo contrário, eu tenho que dividir com o meu povo. Por isso eu estou divulgando da seguinte maneira: domingo que vem, dia 3 de maio, é o 4º domingo da Páscoa, dia do Bom Pastor, dia mundial de oração pelas vocações.
da igreja, vida consagrada. Também é aniversário desta igreja, 22 anos. A Igreja do Bom Jesus, domingo, fará aniversário, 22 anos de vida desta igreja, e eu tenho alegria de nesta vida, participar dela durante 5 anos e alguns meses, e vai chegando meu lote ao fim. Meu quinhão vai chegando ao fim de 6 anos. Por isso, eu gostaria de vocês mandarem para mim o nome de vocês com o número do telefone. Eu vou pegar o nome de cada um com o número do telefone, botar num papelzinho, enrolar esse papelzinho, botar numa cesta. 10 ovos serão sorteados na missa de domingo que vem e os outros 10 na missa da tarde neste horário. Guardaremos os nomes de quem foi sorteado, para depois a gente telefonar para os ganhadores, ter a alegria de levar uma carrada de ovos de Páscoa para casa da comunidade do Bom Jesus dos Pobres. Ah, mas eu não participo da comunidade. Mas você está me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã. Se inclua nesse movimento. Participe desse evento que a gente faz com maior gosto, com maior carinho. Porque perda da validade, que é 15 de maio. Então vamos ter cuidado. Mandem seus nomes, eu já tenho os 10. Já tenho os 10 nomes, cada qual acompanhado do número do telefone. Já tenho os 10. Não perca tempo. Vamos fazer a Páscoa do Senhor. Claro que ovos de Páscoa não é o essencial, mas o essencial nós temos dele participado, que é a Sagrada Eucaristia. Não custa nada a gente também fazer uma brincadeira, uma diversão, você ter a alegria de chegar em casa com ovo de Páscoa da comunidade, você ter a alegria de ouvir o seu telefone chamando quando você for atendê-los. Para dizer o quê, padre? Que você ganhou um ovo de Páscoa, que está na secretaria da comunidade à sua disposição. E vocês já sabem o horário em que a secretaria está sempre aberta. Amanhã é segunda-feira? Não, porque segunda-feira é dia de descanso. Mas de terça a sábado, sempre isso. Terça a sábado, do horário das 5 às 7 horas. Aí você aproveita, vem buscar o seu ovo e já deixa a sua coleta. Deixa o seu... Que coisa linda! Como eu não posso gostar dessa comunidade que me faz tão bem assim? Amém? Está entendido? Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a graça de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. E de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nasceu o sol, lindo arrebol, mãe e luz, porque Jesus venceu a morte, nos deu uma nova vida, Jesus ressuscitou. Jardim como floriu, aquela flor desabrochou, e nos horários brotou a esperança, Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 nós temos uma nova amor. Aleluia, 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 nós temos vida nova no amor. Muito obrigado a você que participou. Que Deus abençoe.